Imagine um arquipélago paradisíaco no meio do Pacífico Sul, onde praias de areia branca e água cristalinas atraem turistas de todo o mundo. Mas por trás dessa imagem de paraíso, Fiji esconde uma realidade bem mais complexa e por vezes perturbadora. Este pequeno país insular enfrenta desafios significativos, desde tensões diplomáticas com a Austrália até a exploração dos seus recursos naturais, como a famosa água engarrafada que é exportada para todo o mundo. Além disso, Fiji recentemente renovou um acordo de cooperação policial com a China, intensificando ainda mais as tensões na região. Neste vídeo, vamos desvendar as contradições de Fiji, mostrando como um destino tão cobiçado pode ter um lado sombrio que poucos conhecem. Prepare-se para descobrir os segredos de Fiji, um lugar de beleza deslumbrante e conflitos ocultos. Para entender melhor os desafios enfrentados por Fiji, é essencial conhecer a sua geografia. Fiji é um arquipélago localizado no Pacífico Sul, composto por mais de 330 ilhas, das quais cerca de 110 são habitadas. As duas maiores ilhas, Viti Levu e Vanuatu, abrigam a maior parte da população, que é de aproximadamente 900 mil habitantes. Com uma área total de cerca de 18.274 km², Fiji possui um clima tropical caracterizado por uma estação chuvosa de novembro a abril e uma estação seca de maio a outubro. Geopoliticamente, Fiji ocupa uma posição estratégica no Pacífico Sul, sendo um ponto de conexão crucial entre a Oceania e outras regiões do mundo. Essa localização também torna a Fiji vulnerável a desastres naturais como ciclones e inundações, que frequentemente impactam a vida dos moradores e a economia do país. Apesar da sua beleza natural e localização privilegiada, Fiji enfrenta desafios significativos relacionados à gestão dos seus recursos e a mudanças climáticas. Compreender a geografia de Fiji nos ajuda a contextualizar a sua rica e turbulenta história. As primeiras evidências de habitação humana em Fiji datam de cerca de 1500 anos antes de Cristo, com os antigos polinésios sendo os primeiros a colonizar as ilhas. Ao longo dos séculos, Fiji se tornou um ponto de encontro para diferentes culturas da Polinésia, Melanésia e Micronésia, criando uma sociedade diversa e complexa. No final do século XVIII, Fiji foi avistada pelos europeus, com exploradores como o capitão James Cook e comerciantes de sândalo visitando as ilhas. Em meados do século XIX, missionários cristãos começaram a chegar, trazendo mudanças significativas na cultura e na sociedade fijiana. Em 1874, Fiji tornou-se um protetorado britânico após a assinatura de um tratado com a coroa britânica. Sob o domínio colonial, a economia de Fiji se transformou, com a introdução de plantações de açúcar e a importação de trabalhadores contratados da Índia. Esta imigração criou uma população diversificada que influencia a demografia e a política do país até os dias de hoje. Fiji conquistou sua independência em 1970, iniciando uma nova era de autogoverno. No entanto, a estabilidade foi interrompida por uma série de golpes de Estado. O primeiro em 1987 e o mais recente em 2006. Esses golpes foram frequentemente motivados por tensões étnicas entre fijianos indígenas e indo-fijianos, além de disputas sobre o poder político e econômico. Desde o retorno à democracia em 2014, Fiji tem trabalhado para curar as divisões internas e fortalecer suas instituições. O país continua a navegar por sua complexa história, tentando equilibrar tradições antigas com os desafios modernos de governança e desenvolvimento. A rica história de Fiji é apenas uma parte do que torna este arquipélago tão fascinante. Além de suas paisagens deslumbrantes, Fiji oferece uma variedade de experiências turísticas que atraem visitantes de todo o mundo. Começando pelas ilhas Mamanuca,
um verdadeiro paraíso para os amantes de praias e esportes aquáticos. Com suas águas cristalinas e recifes de corais vibrantes, é o local ideal para mergulho. Resorts de luxo nas ilhas oferecem uma combinação de relaxamento e aventura, perfeita para uma escapada tropical. Em Viti Levu, a principal ilha de Fiji, você encontra Nadi, uma cidade repleta de atrações culturais e naturais. O jardim gigante adormecido com suas centenas de espécies de orquídeas e trilhas cênicas é um dos pontos mais altos. Para uma experiência cultural autêntica, o mercado de Nadi oferece uma variedade de produtos locais, desde artesanato até especiarias. Suva, a capital de Fiji, é um centro vibrante de cultura e história. O Museu de Fiji, em Suva, é imperdível, oferecendo uma visão abrangente da história e da cultura fijiana. A cidade também é conhecida por sua vida noturna animada e sua diversidade culinária, refletindo a mistura única de culturas presentes no país. Para quem busca a aventura, as trilhas nas florestas tropicais de Taveuni, conhecida como a Ilha Jardim, proporcionam uma imersão na natureza intocada de Fiji. Cachoeiras escondidas e uma rica biodiversidade fazem deste local um destino imperdível para os ecoturistas. Por último, mas não menos importante, os visitantes podem explorar as tradições locais através de cerimônias de kava, onde podem experimentar a bebida tradicional e participar de um dos rituais mais importantes da cultura fijiana. Embora seja um destino de sonhos, é importante que os turistas respeitem as leis locais e as tradições culturais. Fiji, com suas paisagens deslumbrantes e rica herança cultural, oferece uma experiência única que combina beleza natural com uma profunda história cultural. E toda a beleza natural e cultura de Fiji são complementadas por uma economia diversificada, mas não sem seus desafios. A economia do país é impulsionada principalmente pelo turismo, que representa uma grande parcela do PIB do país. No entanto, a exportação de água engarrafada, especialmente da marca Fiji Water, se tornou uma indústria significativa nos últimos anos. A renda mensal média em Fiji varia amplamente. Um trabalhador médio ganha cerca de $1.500 fijianos por mês, o que equivale a cerca de $680 americanos. Mas há uma disparidade considerável entre os diferentes setores. O custo de vida também varia, com o custo médio mensal de alimentação para uma pessoa girando em torno de $500 fijianos por mês, o que equivale a $230 americanos. Os preços de aluguel dependem da localização. Por exemplo, alugar um apartamento de um quarto no centro de Suva pode custar cerca de $1.000 fijianos por mês, equivalente a $450 americanos. Enquanto nas áreas suburbanas, o aluguel pode cair para $600 fijianos por mês, aproximadamente $270 americanos. Fiji é rica em recursos naturais, com a agricultura e a pesca sendo setores tradicionais importantes. A produção de açúcar, em particular, tem sido uma pedra angular da economia desde o período colonial. No entanto, a indústria enfrenta desafios incluindo a necessidade de modernização e os impactos das mudanças climáticas. Nos últimos anos, Fiji tem se esforçado para diversificar sua economia. Investimentos em infraestrutura e energia renovável estão em andamento, com o objetivo de reduzir a dependência de importações e criar uma base econômica mais sustentável. O governo também está incentivando o desenvolvimento de pequenas e médias empresas para fomentar o crescimento econômico local. Apesar do progresso econômico, Fiji enfrenta uma série de desafios e questões polêmicas que afetam tanto sua população quanto a sua reputação internacional. Uma das questões mais críticas é a tensão diplomática com a Austrália,
exacerbada pela recente renovação do Acordo de Cooperação Policial de Fiji com a China. Esse movimento estratégico foi visto como desconfiança por muitos países ocidentais, particularmente pela Austrália, que teme a crescente influência chinesa na região do Pacífico. A relação entre Fiji e Austrália tem sido historicamente complexa, marcada por cooperação econômica e também por discordâncias políticas, especialmente em relação aos direitos humanos e à governança. Além disso, a dependência de Fiji na exportação de água engarrafada levanta sérias preocupações ambientais e sociais. A Fiji Water, uma das marcas mais famosas do país, exporta milhões de litros de água todos os anos. No entanto, a exportação intensa desse recurso vital tem consequências. Comunidades locais frequentemente enfrentam escassez de água, enquanto os lucros da exportação beneficiam principalmente empresas estrangeiras. Essa situação gera um debate contínuo sobre a justiça e a sustentabilidade da utilização dos recursos naturais de Fiji. A instabilidade política também é um problema recorrente. Desde a sua independência, Fiji sofreu vários golpes de Estado, como o último ocorrendo em 2006. Embora o país tenha retomado a democracia em 2014, as cicatrizes desses eventos ainda são visíveis. A corrupção e a falta de transparência em alguns setores do governo continuam a ser um obstáculo para o desenvolvimento pleno do país. Relatos de repressão a dissidentes políticos e limitação à liberdade de imprensa são preocupações frequentes entre organizações de direitos humanos. Outro problema significativo é a tensão étnica entre os fijianos indígenas e a comunidade indo-fijiana. As diferenças econômicas, sociais e culturais entre esses grupos têm gerado conflitos ao longo dos anos, complicando os esforços de construção de uma identidade nacional unificada. Políticas de ação afirmativa para os fijianos indígenas, embora bem intencionadas, muitas vezes causam ressentimento entre os indo-fijianos, agravando ainda mais as divisões. Por fim, as mudanças climáticas representam uma ameaça existencial para Fiji. Sendo um arquipélago, o país é particularmente vulnerável à elevação do nível do mar e a desastres naturais como ciclones e inundações. Esses eventos não apenas causam danos imediatos, mas também têm impactos de longo prazo na economia, na infraestrutura e na qualidade de vida dos moradores. Esses problemas mostram que por trás de praias paradisíacas e das paisagens deslumbrantes, Fiji enfrenta desafios profundos e complexos. É crucial olhar além da superfície para entender as verdadeiras dinâmicas que moldam este país. Mas mesmo com todos os desafios que Fiji enfrenta, há muitos sinais de esperança e progresso que não devem ser ignorados. O governo fijiano está ciente das críticas e tem implementado diversas reformas para enfrentar as questões sociais, políticas e ambientais. No campo diplomático, Fiji continua a buscar um equilíbrio entre suas relações com potências ocidentais e a China. Esse esforço visa garantir a segurança e o desenvolvimento do país, enquanto navega pelas complexas dinâmicas políticas da região do Pacífico. Em relação à exploração dos recursos naturais, há um crescente movimento dentro de Fiji para promover práticas mais sustentáveis e justas. Organizações locais e internacionais estão trabalhando juntas para garantir que a extração de água e outros recursos não prejudiquem as comunidades locais. Projetos de desenvolvimento sustentável estão sendo incentivados para criar um futuro onde o meio ambiente e a economia possam prosperar juntos. A estabilidade política, embora ainda frágil, tem mostrado sinais de melhora. As eleições de 2014 e 2018 foram passos importantes para a consolidação da democracia em Fiji. O governo atual está focado em combater a corrupção e promover a transparência com o objetivo de restaurar a confiança pública nas instituições.
No âmbito social, há esforços contínuos para reconciliar as divisões étnicas e construir uma identidade nacional inclusiva. Programas educacionais e iniciativas comunitárias estão sendo desenvolvidos para promover a compreensão e a coesão entre os diferentes grupos étnicos de Fiji. Além disso, Fiji tem se destacado internacionalmente como um líder na luta contra as mudanças climáticas. O país tem sido uma voz ativa em fóruns globais, defendendo ações mais fortes para proteger as nações insulares dos impactos devastadores do aquecimento global. Internamente, Fiji está investindo em infraestrutura resiliente e em práticas agrícolas sustentáveis para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. E por fim, o espírito resiliente e acolhedor do povo fijiano é uma força poderosa. A hospitalidade e a cultura vibrante de Fiji não apenas atraem turistas, mas também inspiram um senso de comunidade e solidariedade que é fundamental para superar os desafios. Em resumo, Fiji é um país de contrastes, onde a beleza natural encontra os desafios sociais e políticos. No entanto, com determinação e esforços coletivos, Fiji está no caminho para construir um futuro mais brilhante e sustentável. Continuaremos acompanhando de perto os desenvolvimentos e esperamos que as iniciativas de curso tragam mudanças positivas para esta nação fascinante. Agora conte para nós o que você achou de tudo que descobriu sobre Fiji. Você teria vontade de conhecer ou morar neste país? Deixe nos comentários a sua opinião. E se tiver algum país que você deseja conhecer mais a fundo sobre, deixe aqui também nos comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo.